Mas e aí, nesse caso, o próprio funcionário está pedindo para que mandem ele embora, mas ele é cipeiro. Posso mandar? E a resposta é unânime: não. Falando ainda sobre o assunto da CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, essa comissão que é comum a existência dela em várias empresas, né? E diante diversas consultorias que eu presto aí para empresas, né? Isso daí já aconteceu algumas vezes, e toda vez que acontece, o pessoal me questiona, né? Normalmente, ou a equipe de segurança do trabalho, do SESMIT, quando a empresa acaba tendo o SESMIT, ou não, né? Às vezes é o RH, quando a empresa não tem o SESMIT. Mas, enfim, é uma situação que não é tão comum de acontecer, mas ocorre. E quando acontece, é importante estar sabendo o caminho correto, né, para se seguir. E a condição de que, quando o representante da CIPA, aquele dentre os mais votados, né, que é o escolhido pela empresa, né, lembrando nos vídeos anteriores que esse ele goza da sua garantia de emprego, né, o ano do seu mandato mais um ano posterior. Esse zipeiro, por alguma situação ou condição particular, ele quer sair da empresa. Às vezes arrumou um emprego melhor, ou vai tentar aí carreira solo, montar uma empresa, mas enfim, independente da motivação dele a querer sair do emprego, esse precisa sair da empresa. E claro, né, alguns deles já pensando em também aproveitar algum benefício ligado a um seguro-desemprego ou a um fundo de garantia, né? Ele pede para que mandem embora. Então, os funcionários, né, sempre chegam com aquela fala, né? Me manda embora, né? E consultando, né? E daí muitas vezes nós, quando consultados, até o jurídico às vezes acaba nos consultando, mas e aí, nesse caso, o próprio funcionário está pedindo para que mandem ele embora, mas ele é cipeiro. Posso mandar? E a resposta é unânime: não. Não se manda um cipeiro embora, a não ser por uma condição de justa causa. Mas a justa causa o funcionário já não vai querer, né? Até porque na justa causa ele também não recebe as suas verbas rescisórias, né? Principalmente o fundo de garantia e o seguro-desemprego. E aí não é interessante para ele. Mas o funcionário ele acaba querendo ser mandado embora, ele não quer pedir a conta, ele quer sair, mas ele não quer pedir a conta para não abrir mão aí do fundo de garantia. Não que ele vai perder o fundo de garantia, mas fica lá retido, não libera para ele. E também não libera o seguro-desemprego quando você pede a conta. Então ele quer sair da empresa, mas não quer pedir a conta. E a empresa, por sua vez, não pode demitir, não pode mandar ele embora, né? Porque ele está dentro do período de estabilidade. E nesse caso, a única situação que a empresa poderia aceitar realmente é o pedido de demissão. Então, nesse momento, o empregado ele acaba sendo obrigado, né? A única forma dele sair é pedir a conta. Mas não é tão simples assim. Não basta somente ele pedir a conta e a empresa aceitar a demissão. É importante que a empresa ela solicite ao empregado que ele formule uma carta, né? Então ele vai formular uma carta de próprio punho, explicando que ele está pedindo a conta sem sofrer coação da empresa, ciente que para pedir a conta ele abre mão aí e daí calcula-se lá quantos meses ainda ou anos ele tem de estabilidade, né? Ele abre mão do tempo de estabilidade dele da CIPA, e aí sim a empresa ela aceita o pedido de demissão do funcionário. Isso é muito importante, pois existem casos aí que o funcionário pode se arrepender após a demissão, e aí, infelizmente, né, eles vão estar falando aí amanhã depois de um processo que não queriam pedir a conta naquele momento. É por uma questão de arrependimento. E, infelizmente, a gente tem que já contar com essa possibilidade. Então, se antecipando a isso, só aceita uma demissão de um cipeiro após ele assinar e redigir essa carta e escrever a carta de próprio punho e assinar. E aí sim se aceita a demissão. Fora essa questão, uma coisa é demissão da empresa. Daí tem a questão da CIPA. E aí, a CIPA como que faz? Né? Poxa, um dos membros saiu. A CIPA contava com 10 membros, por exemplo, e um deles saiu, ficou com 9. A CIPA ela continua do mesmo jeito, faz outra eleição. O que acontece nesse caso? Nesse caso, dentre os mais votados, né, eles escolhem outra pessoa para poder estar assumindo aquele posto. Né? Se for vice-presidente, ou se for membro titular, ou membro suplente, essas pessoas, elas dentre elas, escolhem alguém para estar suprindo aquele local. E vamos imaginar que a CIPA tinha 5 mais votados, né? 3 membros titulares e 2 suplentes, um exemplo. Mas teve um 6º mais votado que não entrou, né? Porque naquele cálculo daquele ano eram apenas 5 cipeiros do lado dos mais votados. Então esse que não entrou, aí ele entra para a CIPA. Mas olha só que interessante esse caso. Ele entrando na CIPA, às vezes a CIPA já está com 4 meses, por exemplo, de gestão. Ele não tem um treinamento. Então a empresa, por sua vez, é obrigada a fornecer o treinamento para essa pessoa que vai entrar nova, independente do tempo da CIPA. Então essa pessoa que não entrou lá, que ficou
lá, sexto lugar da votação, por exemplo, e não foi suficiente para ele entrar, aí ele é chamado e ele faz o treinamento e assume, né? E muito importante também para a questão da CIPA, lavrar tudo isso em ata, né? Então, na próxima reunião de CIPA que tiver, após a saída e a entrada do novo membro, lavra-se tudo isso em ata. Até porque numa fiscalização, né, às vezes a gente não lembra de cabeça tudo que ocorreu durante aquele ano de mandato da CIPA. E pode ser que um fiscal, uma auditoria pergunte, poxa, por que começou com tal cipeiro? Por que esse outro saiu? E para a gente não ficar na mão de ter que lembrar de cabeça, é importante estar lavrando tudo isso em ata, tudo que aconteceu, né? Cipeiro tal, pediu seu afastamento da CIPA, solicitou demissão da empresa, por conta disso entrou tal pessoa e tudo mais. Então são detalhezinhos que, feitos na hora certa, evitam dores de cabeça futura. Tá gostando do assunto? Acha interessante esse assunto CIPA? Parece simples, né? Mas lá nos detalhes não é tão simples assim, né? Se tiver mais alguma dúvida específica sobre a CIPA, pergunta aí que a gente vai responder.